Bem-vindos ao Decoder Talks, onde arrancamos as máscaras da hipocrisia e jogamos luz na lama que escorre pelos corredores do poder. As declarações de Jair Bolsonaro sobre seu filho Eduardo voltar ao Brasil são de uma ingenuidade que beira o pastelão. Como é que um ex-presidente que já sentou naquela poltrona de couro que fede a podridão ainda acredita que meia dúzia de patriotas berrando na rua vai salvar o dia? É de cortar o coração. E eu digo isso com o estômago embrulhado. É pura ilusão, discurso inflamado, frase de efeito, bravata e sonho inspirador para manter as massas dopadas. Mas o povo não percebe, não há ação prática. É o grito pelo grito. O povo é convocado às ruas para quê? Porque ninguém tem coragem de dizer o que realmente precisa ser feito. Esses atos deviam ser mais sobre orientar do que inflamar. Sai todo mundo com aquela catarse, peito cheio, lágrima no olho, bandeira tremulando, e segunda-feira tudo volta ao normal. No fundo, nem sei se quem brada no microfone entende de verdade o que está acontecendo, ou o que de fato poderia ser feito. Essas marchas são pura fumaça. Fumaça para distrair trouxa, enquanto o sistema estoura champanhe e gargalha da nossa cara. A mídia convencional nem se dá o trabalho de cobrir esses eventos, ou quando cobre, cospe uma notinha de rodapé, sempre num tom de deboche ou escárnio. Se houvesse orientação real, um plano sólido de organização e resistência, aí sim as hienas começariam a farejar perigo e a se inquietar. Até lá, é palanque para pedir voto, nada mais. Porém, esta estratégia é falha por vários motivos. Primeiro, o STF aprovou a censura que impede qualquer crítica robusta ao Partido dos Tranqueiras. Lembrem-se, não vai poder falar nada nas redes sobre os escândalos no INSS, que o irmão do Lula era vice-presidente no NIEM, destes sindicatos picarestas, rombo na Petrobras, empréstimos a fundo perdido para países comunistas pelo BNDES, apoio a governos totalitários e terroristas, ou do escândalo da ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, condenada por corrupção na Odebrecht e que foi trazida de avião da FAB no governo Lula, e que ninguém vai poder falar, porque o Ministério da Verdade, coordenado pela bruxa do 171 e Chandileide, dirão que é discurso de ódio e não pode. Segundo, ainda valem as urnas mágicas. Aquelas urnas eletrônicas sem auditoria real, defendidas apenas pelo Soviet Tribunal Eleitoreiro. Denunciar isso? Nem pensar. A dependência do sistema é total. Por fim, todo candidato de direita que se candidate ao Senado em 2026 vai sofrer algum tipo de inquérito pelas cadelinhas de Chandileide. Então, pouco provável haver alguma mudança significativa no cenário político. Esse é o grande nó do Brasil hoje. Existem várias frentes para manter a direita domesticada. E não se enganem, há tantas hienas na direita quanto na esquerda. A diferença é que hoje a esquerda se aninhou no poder, irrigou suas raízes e montou uma teia de corrupção tão bem costurada que envolve até narcotráfico, e acreditem, tráfico de urânio. Tudo dentro do mais perfeito espírito democrático que reina na República Bananeira do momento. Alguém vai me dizer, mas o urânio brasileiro é monitorado por agências internacionais. Que gracinha! Pena que este avatar aqui não dá gargalhada alta como eu gostaria, então se contentem com o meu ha. Isso aqui é Brasil, crianças. Aqui não é para amador. Aqui se dá nó até em comissão nuclear. Se for preciso, se desvia tonelada de urânio e nem o Papa fica sabendo. Quer um exemplo? Vai vir no futuro. Quando uma amostra de material radioativo, qualquer for eventualmente parar num país de 3 letras por aí, quem sabe no Oriente Médio, e por acaso, alguma comissão internacional efetuar uma análise química e identificar os traços da mina de onde saiu, bingo! Aí que alguém vai levantar a sobrancelha. Mas fiquem tranquilos, quando a casa cair, é só usar a velha tática do Lula. Bem, companheiro, eu não sabia de nada. Esqueçam os contos de fadas de antigamente, os tempos de Fernando Collor ou Dilma Rousseff, quando um panelaço derrubava presidente. Hoje vivemos num estado de exceção de terno e gravata, com o Soviet Tribunal defecado, comandado na prática pelo temido Chandinelli, segurando deputados, senadores, empresários e até youtubers pela coleira. Um pio fora do script, e lá vem Chandinelli, com aquela calva reluzente, a caneta afiada e o sorriso de tirano para enfiar gente na cadeia, antes mesmo de sonhar com impeachment. Vejam os presidentes do Congresso, Arthur Lira, na Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco, no Senado Federal. 2 lacaios que tremem feito vara verde, atolados até o pescoço em conchavos, cuidando para não contrariar o predador de toga. Um passo em falso, e lá se vai a boquinha. E quem ousa abrir a boca? Vejam Daniel Silveira, trancafiado para servir de exemplo. A própria Câmara dos Deputados deixou o cara ir para a cadeia, só por falar, contrariando o direito constitucional de manifestar-se livremente.
Roberto Jefferson, despachado para prisão domiciliar com tornozeleira, igual cachorro com coleira eletrônica. E Fernando Francischini, caçado sem dó para ensinar quem manda. É o STF, meus amigos, mostrando que quem ladra contra o sistema acaba sem mandato, sem honra e sem microfone. Não venham falar de patriotismo de passeata, bandeira tremulando e gente chorando o hino nacional. É tudo teatro. Os corredores de Brasília são um pântano, onde propina se troca como pãozinho quente, conluios se costuram na penumbra, traições são calculadas em planilhas de Excel. Dignidade? Quem pronuncia essa palavra ali dentro é engolido pelas raposas que ruminam verba pública. A política brasileira é uma latrina a céu aberto, onde não existe repasse sem pedágio. Quer obra? 10%. Quer showzinho de artista? 15 a 20% de comissão. Licitação? Circo armado. Vence quem paga mais por fora, não quem faz mais barato por dentro. E se você duvida, continue pagando imposto e sonhando com honestidade. Vai morrer enganado. Chega de balela, tia amigos. O Brasil precisa de comitês de desenvolvimento local, grupos de resistência real, que fiscalizem cada maldito centavo, cada licitação, cada contrato aditivado para engordar corrupto. Mas isso não é o foco principal, pois a Constituição estruturou e facilita estes mecanismos de corrupção. Precisamos de núcleos de desenvolvimento local para fomentar empreendedorismo, organização e proteção coletiva, forças de trabalho, instrução política e resistência pacífica, desobediência civil e econômica. Precisamos de uma nova Constituinte, porque esta Constituição de 1988 é um convite ao roubo institucionalizado, um monumento ao jeitinho brasileiro. É nela que se esconde o monstro. Fraudes, subornos, rachadinhas, favores de toga, desde a merenda das crianças até as concessões bilionárias de rodovias e portos. Sem organização popular, essa terra de ouro vai continuar sendo o quintal de traficantes, criminosos engravatados e políticos parasitas. O saldo é violência, desemprego, inflação, corrupção no INSS, na Petrobras, no BNDES, nos Correios, uma sangria de bilhões para encher o cofre das hienas que reinam nessa republiqueta de bananas. E eu vou continuar gritando, cuspindo fogo e fel no microfone até o dia em que o povo finalmente acorde e faça o que precisa ser feito. Formar comitês de resistência, vigiar cada vereador, cada prefeito, cada deputado de colarinho engomado. Só assim vamos limpar essa fossa e construir um Brasil que não seja piada mundial, piada de mau gosto, bancada por nós. Agora vamos à pauta principal do programa de hoje. Jair Bolsonaro está brincando com fogo e ele nem parece perceber. O ex-presidente, que comandou o Brasil de 2019 a 2022, demonstra uma ingenuidade chocante ao acreditar que o regime atual, com o Supremo Tribunal Federal à frente, não representa uma ameaça real. Em março de 2025, Bolsonaro se emocionou ao falar da decisão de seu filho Eduardo de permanecer nos Estados Unidos, dizendo que ele está lutando contra o nazifascismo que avança no Brasil. Mas, ao sugerir que Eduardo deveria estar aqui, enfrentando o mesmo sistema que persegue seus aliados, Bolsonaro mostra que não entende a gravidade da situação. Como alguém que foi presidente pode ser tão cego? Vamos aos fatos. O STF, sob a batuta de Alexandre de Moraes, tem agido com uma agressividade que não deixa margem para dúvidas. É um regime judicial que não hesita em calar vozes, censurar plataformas e prender quem desafia sua narrativa. Em junho de 2025, Moraes ordenou a prisão do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, após a revista Veja publicar áudios que expunham contradições na delação de Cid. Mas em minutos, o mandado foi revogado. Por quê? Porque prender Cid naquele momento seria admitir que a delação, peça-chave contra Bolsonaro, tinha furos. Esse vai e vem frenético mostra o desespero de Moraes para manter a narrativa de um golpe que nunca foi provado. E Bolsonaro parece achar que isso é só um jogo. Em seu depoimento ao STF, também em junho de 2025, Bolsonaro negou qualquer plano de golpe, chamando a ideia de abominável e dizendo que nunca houve possibilidade de golpe em seu governo. Sua defesa vai além, alegando que a Polícia Federal fez pesca de provas e que Cid mentiu em sua delação. É como se Bolsonaro acreditasse que, só porque ele acha que não há provas, o Supremo vai simplesmente desistir. Que ingenuidade! Um homem que foi presidente, com acesso a informações privilegiadas e uma equipe de advogados, deveria saber que o sistema não joga limpo. O STF já bloqueou o X, prendeu deputados e censurou jornalistas. Ignorar isso é como entrar em uma jaula de leões achando que são gatinhos.
E o que dizer da sugestão de Rodrigo Constantino, que propôs que Bolsonaro buscasse refúgio na embaixada americana? É uma ideia que, à primeira vista, parece uma saída, mas é um beco sem saída. Embaixadas podem oferecer proteção temporária. Lembrem-se de Julian Assange, que ficou 7 anos na Embaixada do Equador em Londres, ou Manuel Noriega, que se escondeu na Embaixada do Vaticano no Panamá em 1989. Mas, no caso de Bolsonaro, a coisa é mais complicada. Ele é um ex-presidente, uma figura de peso internacional, e sua entrada na Embaixada americana seria um terremoto diplomático. O governo de Lula não ficaria de braços cruzados, e os Estados Unidos, mesmo sob Donald Trump, que simpatiza com Bolsonaro, hesitariam em provocar um conflito com o Brasil. E a ideia de um voo diplomático para tirar Bolsonaro do país? Quase impossível. Voos diplomáticos são para fins oficiais, e usar um para resgatar Bolsonaro seria uma violação das normas internacionais. O Brasil poderia bloquear o espaço aéreo ou exigir a entrega de Bolsonaro, como aconteceu com Noriega, que foi capturado após dias na embaixada. Além disso, até lá provavelmente Chandinelli e algum outro tiranete já terá sido sancionado pela Lei Magnitsky e, portanto, haverá um recrudescimento de membros do governo contra os Estados Unidos. O STF já confiscou o passaporte de Bolsonaro em fevereiro de 2025, após ele passar 2 noites na Embaixada da Hungria, em um movimento que muitos viram como tentativa de asilo. Moraes, na época, disse que não havia provas de que Bolsonaro buscava asilo, mas o recado foi claro: o sistema está de olho. Bolsonaro parece não entender que o regime avançou muito além do que ele imagina. A revogação do mandado de Cid não foi um sinal de fraqueza, mas uma manobra para proteger a narrativa. O STF, com Moraes à frente, tem mostrado que não precisa de provas sólidas para agir, basta a vontade de silenciar. E Bolsonaro, com sua confiança cega de que não há elementos probatórios, está a um passo de cair na armadilha. Seus advogados podem estar tentando tranquilizá-lo, mas a realidade é outra. O cerco está se fechando e a prisão pode vir a qualquer momento. A sugestão de Constantino, embora desesperada, reflete a gravidade da situação, mas buscar refúgio na embaixada americana não é a solução. Bolsonaro precisa abrir os olhos, reconhecer o poder do sistema que enfrenta e agir com estratégia, não com emoção. Chorar pela partida de Eduardo é humano, mas achar que o Brasil é um lugar seguro para sua família é uma ilusão perigosa. O Decoder Talks está aqui para alertar. O regime não brinca, e a ingenuidade pode custar caro. A luta pela liberdade continua, mas só com olhos bem abertos. Junte-se ao grupo Terra Livre do Telegram. Deixe seu like, se inscreva e grato pelos comentários e sugestões de pauta. Até o próximo programa.